E aí galera, que é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez trago Baki Gaiden Kizuzura pra vocês. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance da nova temporada, entre outras coisas. Então se você curta esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima pra poder você estar acessando, sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, tranquilo? Então não deixa de enrolar e vamos ao que interessa. Vamos falar dessa saga que tá muito legal. No caso, no episódio anterior, a gente viu que Hanayama foi desafiado por um aluno, velho. O aluno simplesmente se confiou tanto nas armas e no seu conhecimento de colecionador de armas que achava que ia dar conta de Hanayama rapidinho. E no fim das contas, quem apanhou foi ele. Ele nem apanhou, né? Ele morreu de medo, até se mijou nas calças. Coitado, velho. E aí que vemos mais um dia começando na escola Kurawashi, onde está todo mundo chegando para assistir suas aulas. E de repente vemos um dos amigos de Haga apanhando e sendo arremessado longe. Até mesmo os alunos que estavam chegando para estudar ficam chocados com aquilo, onde o garoto que tinha sido esmurrado fala: "Isso machuca!" E aí, olhando para a pessoa que tinha feito aquilo com ele, ele simplesmente vê que era um dos professores, onde é dito: professor do ensino médio de Kurawashi, Yasukuni Hino, 31 anos. E aí que Hino fala: "Tenho certeza que isso dói muito. Levante-se." Onde o garoto acaba se levantando e as pessoas até comentam: "Está acontecendo todas as manhãs agora. O que você quer dizer?" É a chamada permissão de sanções físicas. E aí que vemos o professor Hino falando com o garoto e dizendo: "Vou pedir a mesma coisa que pedi ontem. Hoje, quando você voltar para casa, vai mudar a cor do seu cabelo de volta ao normal, certo?" E o garoto, sem ter saída, apenas diz: "Sim, senhor." E ainda mais, o Hino continua: "Se mudar o cabelo para outra cor, vou bater em você mais uma vez. Se você mantiver o mesmo, será ainda pior. Mas se você mudar para a sua cor normal, você estará fora do meu gancho. E eu creio que você não quer arriscar. Não vale a pena. E eu te dou um conselho, Takayama. Ontem eu dei um tapa no seu traseiro. Hoje o seu rosto foi esbofeteado. Amanhã, se você decidir vir com a mesma ou outra cor de cabelo, isso será um ato de desafio contra mim. Antes de bater em você, fecharei meu punho primeiro. Você terá que lidar com isso. Então é com você realmente agora." Onde Takayama fica calado de cabeça baixa e o Hino finalmente termina dizendo: "Você pode ir agora." E enquanto o garoto vai entrando na escola pela recepção, o Hino ainda finaliza dizendo: "Meu punho é duro como a pedra. Você não quer isso na sua cara, não é?" E aí que lá em cima vemos o Haga, extremamente furioso porque tinha acontecido aquilo com um de seus amigos. E aí ele diz: "O que diabos é permissão de sanções físicas, cara?" O tempo passa e vemos novamente o Hino gritando: "Ei, garota! Essa minissaia é muito curta!" E aí, explicando toda a situação daqueles alunos e daquela escola, se é dito: em 5 de setembro do ano de 2000X, data não revelada até então, em Sasebo, na cidade da prefeitura de Nagasaki, o professor da escola de ensino médio Sasebo, Atsushi Kurigami, 29 anos, foi espancado severamente. Seus ferimentos foram tão graves que logo depois ele morreu devido a uma ruptura no crânio e hemorragia interna. Os relatórios confirmam que ele sofreu um choque traumático antes de sua morte. Seus agressores foram 3 alunos do ensino médio do Sr. Kurigami, que o emboscaram e lincharam naquele dia. Os alunos decidiram atacar ferozmente o Sr. Kurigami, porque ele os repreendeu durante a aula devido à sua má atitude e falta de respeito pelos outros alunos. O líder da gangue, um jovem de 17 anos, disse à polícia que fez isso porque o professor insultou seu orgulho, repreendendo-o como uma criança. O Ministério da Educação levou o incidente muito a sério. Eles se reuniram para discutir o problema e dar uma solução dura para ele. A conclusão final foi que os alunos não temiam mais as consequências, especialmente aproveitando pela ausência da antiga prática de castigo físico. E então eles deram o consentimento de um nível razoável de sanções físicas, recomendado pelo professor licenciado. As principais condições para adquirir esta licença são
ser professor há mais de 6 anos, sem incidentes onde o professor foi considerado culpado, e também ter passado em teste psicológico e também passar em uma entrevista. E finalmente conduzir um curso de luta livre e passar no teste. Enquanto havia prós e contras sobre a prática, havia uma nova geração de professores surgindo. Os professores que se destacaram no campo acadêmico e educacional, que puderam usar quaisquer atos de violência julgados necessários contra qualquer aluno, esta foi a primeira vez que isso aconteceu no Japão. E talvez até no mundo. E aí que voltamos ao momento que o professor Hino simplesmente batia no traseiro de uma garota, onde ela gritava e o professor simplesmente falava: "Sua saia é muito curta! Pode distrair outros alunos do sexo masculino! Você deve saber que eu não tenho clemência, nem mesmo para meninas! Conserte esse problema até amanhã!" Todos ali estavam pagando por um erro que não tinha sido cometido por nem maioria dos alunos. Era uma insignificante minoria. E aí, depois de um tempo, o Hino chama a menina e enquanto ela engole o seu choro, ele diz: "Você é uma garota bonita. Eu vou me odiar se você me forçar a dar um tapa na sua cara." E aí, calada ela fica e vai entrando na sala, tremendo, chorando, enquanto simplesmente o Hino olha sem ligar muito. E aí percebe algo e diz: E quem estava vindo era Hanayama, que estava indo para a escola mais uma vez. E aí que Hino pensa: o que temos aqui? E nesse momento, até mesmo o Haga vê aquela situação e já pensa: ah, merda, isso vai ser divertido de assistir. Já premeditando que o professor seria humilhado e assim os alunos prevaleceriam. E aí que vemos o diretor e um dos professores conversando do lado de dentro da escola, enquanto visualizam aquilo. E o professor diz: "Oh não, esses dois são problemas, eles não devem se esbarrar. Isso não é bom. Senhor, Hino colocando disciplina na frente de toda a escola?" E aí que o diretor diz: "Sim, todo mundo sabe quem é Hanayama. Vamos ver como o Sr. Hino tenta a sorte enfrentando um aluno mais perigoso do Japão." Como se o diretor quisesse que o Hino fosse contra o Hanayama, por algum motivo qualquer. E aí que vemos que Hanayama chega aos portões, até mesmo o Hino olha para ele, e por algum tempo os dois não fazem nenhum movimento brusco, até que Hanayama se curva e diz: "Bom dia, professor." Onde o Haga não acredita aquilo e até fala: "O quê?" E quando o Hino escuta aquilo, simplesmente pensa: "Você está sempre tão confiante. Eu conheço o seu truque. Você gosta de andar do alto e até ser forte, desprezar todos, mas não porque você é poderoso, rico ou mais inteligente do que o resto. Você intimida todo mundo com isso. Aquela cicatriz de estupro em forma de cruz no rosto, não é?" E aí até mesmo um dos amigos do Haga fala: "Você ouviu isso, Sr. Hino? Ele disse uma coisa tão estúpida para Hanayama. Ele estava provocando sem motivo." E aí que o Haga diz: "Hehe, que idiota. Ele nem sabe que já está morto." E aí que mais uma vez o Hino olha para Hanayama e diz: "Eu não sei como aconteceu e não me importo, mas eu sou um especialista em luta e posso dizer imediatamente, se isso aconteceu em uma luta, você simplesmente não conseguiu se defender e foi descuidado." Não sabendo ele que na verdade aos 14 anos, Hanayama invadiu sozinho um grupo rival da Yakuza e destruiu todos os membros daquele grupo. E é um dos motivos dele sempre ter cicatriz pelo corpo. E o Hino continua a falar: "Essa cicatriz simplesmente mostra que a falta de uma boa defesa o levou a cometer um erro e a pagar por isso. Da minha perspectiva, você foi descuidado e foi cortado assim. Não há mistério ou truque para mim. Não tenho medo de você por causa da tática de susto que você usa. Mas inflar seu ego e contar histórias sobre você, isso não é legal, Hanayama. As pessoas não gostam de vigaristas. O aluno mais perigoso do Japão. O que você faria se um professor esmagasse esse boato? Não seria o professor mais perigoso do Japão também?" E aí que todos ficam observando aquilo, inclusive até o diretor e professor. E aí Hanayama calmamente diz: "Professor." Na hora que Haga vê ele sendo cordial com o professor, simplesmente pensa: "Vamos lá,
faça isso, esmague aquele pequeno idiota com uma força incrível. E aí que Hanayama diz: você está correto, senhor. E na hora, o amigo de Haga até pergunta: seu Haga, por quê? Até mesmo o Haga, tentando entender aquela situação, diz: cala a boca, cara, apenas continua assistindo. E aí que Hino diz: bem, o que você pode fazer? Você ataca as pessoas quando sabe que pode vencer. Mas quando você sabe que a derrota é certa, não perde tempo correndo com o rabo entre as pernas, né? Eu esperava um pouco mais do poderoso e lendário Hanayama Kaoru. Se alguém tem que fazer você se submeter à disciplina, essa pessoa tem que ser eu. Olha para os seus sapatos e diz: que lindo par de sapatos. Seus pais devem ser ricos, né? Sim, ficam bem em você. Sua família deve estar orgulhosa. Você certamente é um tigre que já ganhou suas listras. Vamos falar sobre algo diferente. Essas suas calças são muito longas. Elas parecem meio desalinhadas. E aí que Hanayama diz: sim, as calças do tamanho maior não cabem em mim. Então eu tive que fazer um pedido especial. E aí que Hino não quer nem saber do que o Hanayama fala e simplesmente ataca aquele aluno que não tinha feito nada errado. E no momento que ele o soca, pensamentos começam a vir, até mesmo se é narrado. Hino conheceu a sensação quando seu soco acertou o estômago do oponente. Afinal, esse era seu ataque favorito. Um soco direto, direcionado ao centro do externo que normalmente pararia uma partida. Mas dessa vez, ele sentiu algo diferente. Não como socar um ser humano ou uma criatura, mas como algo que ele viu na TV há muito tempo, talvez. E aí que ele observa uma gigantesca máquina de construção. E até mesmo ele diz: era diferente. Foi usado para construção, mas provavelmente para cavar, com pneus gigantes. Por que tem que ser tão grande? E aí os alunos até dizem: um golpe direto. O professor chama pelo diretor e nada acontece. Apenas vemos o Hino parado, suando frio e dizendo: sua forma, você ainda deve morar com seus pais. Que tipo de família eles são? O que eles fizeram por você? E aí que finalmente o Hino entende e grita: você é um Yakuza! Nesse momento todos ficam surpresos com aquela declaração. Até mesmo o Hanayama calmo fala: professor. E aí o professor começa a sentir, e até mesmo se é narrado: ele está vindo. Suas células sofreram um choque elétrico, pressentindo uma ameaça de morte inevitável. Uma diferença de poder muito maior. Uma situação de morte iminente da qual ele não seria capaz de escapar ou evitar a tempo. O Hino fica desesperado, olhando para Hanayama como se fosse a sua morte naquele momento. Ele até mesmo começa a gritar: ah! E se abaixa, acocora-se ao chão. E até mesmo Hanayama simplesmente olha para o professor e diz: Sensei, você... E todos ali não prestam mais atenção no que Hanayama fala. Simplesmente o Hino fica tão desesperado que fica congelado, agachado. As pessoas até comentam: o que? Ele perdeu? Desse jeito? Ele tá acocorado? Hanayama continua a olhar para ele. E até mesmo quando ele se acalma e olha para Hanayama e levanta-se novamente, o Hanayama diz: professor, você está correto. Dizendo a ele que de fato ele era um Yakuza. E a narração nos explica. Depois daquele dia, o Sr. Hino devolveu a autorização do cartão de castigo físico. O incidente foi conhecido em toda a escola e o Sr. Hino decidiu que não estava apto para a tarefa. E até mesmo no próximo dia, o homem conhecido como a Torre do Terror pediu demissão do cargo. Também durante aquela semana, no Ministério da Educação, devido a um exame de reclamação de pais, alunos e outros professores, a permissão para sanções físicas foi abusada por alguns professores e estava prestes a trazer sanções judiciais ao sistema. As autorizações foram até revogadas imediatamente e os professores que se engajaram nas práticas foram substituídos por professores competentes. Nos piores casos, estão enfrentando processos cíveis
sem esperança de ganhar os processos. E o projeto foi encerrado no Senado em 6 meses. E até mesmo o Ministério decidiu envolver casos isolados de violência até as autoridades. E aí que vemos o diretor falando sobre aquilo. O senhor não fará muita falta. E aí o professor disse, você realmente acha isso? E o diretor diz, ele era um bom professor. E pensando, ele fala, sinto pena dele. Não gosto de gente violenta. Revelando que na verdade o diretor tinha armado aquilo para que Hanayama expulsasse de uma vez por todas aquele professor violento. É isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E, mano, eu curti muito esse capítulo. Simplesmente, que professor mizinguento, velho. Tava se aproveitando pra meter porrada nos outros, porque gostava de bater na galera. Aí ficava dando as desculpas porque tava saindo de regra pra bater nos outros. E eu achei muito boa a armadilha que o diretor fez. O diretor mito, velho. Simplesmente usou Hanayama pra poder sacanear o professor e tirar ele dali. E até mesmo mostrar pra todo mundo, inclusive as autoridades, que o cara queria fazer coisa errada. Hanayama simplesmente parado botou o cara pra correr. E não fez nada, tava certo o momento todo, e quem fez de errado foi o professor. Ou seja, simplesmente todo mundo botou a culpa no professor. Muito da hora, velho. Isso sim é um diretor de verdade, velho. O cara mito. Usou as armas certas pra solucionar o problema. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!